Já. Bom dia, gente. Isso aqui é mais uma edição do programa Filosofando Agora. Continuamos a tratar sobre os temas abordados por Michel Foucault e hoje nós teremos algumas conversações sobre a obra A Hermenêutica do Sujeito e novamente a Ana Cecília nos trará bons pensamentos sobre essa questão. E Ana Cecília, do que trata esta obra, A Hermenêutica do Sujeito, de Michel Foucault? O que é que ele nos traz? Olá, gente. Bom, o Foucault, quando ele vai escrever essa obra, A Hermenêutica do Sujeito, e a minha ideia de estudar essa obra, de trazer essa obra, dar continuação à nossa conversa que a gente já tratou sobre o poder em Foucault, sobre a questão da autonomia, o Foucault, ele quer entender essas questões, e ele vai querer entender a história da subjetividade e da relação do sujeito com a verdade, Ele quer entender esses dois elementos, como é que se constitui isso na história da subjetividade ocidental, Então, ele para entender essa relação do sujeito com a verdade, ele foi ao mundo grego, certo? Entendeu uma noção bastante pensada pelos gregos antigos, que era a noção do cuidado de si. E ele também foi entender por que o cuidado de si, que era tão importante no mundo grego, posteriormente foi, de certa forma, suplantado pelo conhece a ti mesmo, que também estava presente na noção do cuidado de si, só que era acoplado, era subordinado ao cuidado de si. O conhece a ti mesmo não ganhou destaque. Ele quis entender por que na história da filosofia o conhece a ti mesmo ganhou destaque. E o que é que ele fala especificamente nesse início da obra? Não, ele vai dizer assim que o cuidado de o conhece a ti mesmo, certo? Ele estava escrito no oráculo de Delfos. As pessoas que iriam consultar o oráculo, quando elas chegavam no oráculo, tinha escrito lá, conhece a ti mesmo. Só que para o oráculo também, o conhece a ti mesmo, estava acoplada a ideia do cuidar de si. Por quê? Porque você vai consultar o oráculo para buscar uma forma de cuidar de si, certo? Só que, quando você fosse fazer as perguntas ao oráculo, existia uma espécie de ordem, na entrada do oráculo, para que você conheça a si mesmo bastante, que ao fazer as perguntas, você faça as perguntas corretas ao oráculo. Não desperdice o oráculo com perguntas que não são realmente importantes para você. E aí o conhece a ti mesmo, no mundo grego. Como seriam as perguntas mais adequadas, então? Seriam perguntas que estariam mais relacionadas com, digamos assim, uma forma de transformação do sujeito sobre si mesmo, buscando uma espiritualidade, uma busca, digamos que para os gregos antigos, da alma. Sócrates, por exemplo, ele vai trazer essa questão do conhece a ti mesmo, acoplado ao cuidar de si, porque Sócrates é aquele que se diz como uma missão para fazer os outros cuidar de si. A missão de Sócrates na vida para ele era fazer os outros cuidar de si, cuidar da alma. Então Sócrates, ele era aquele que ia fazer com que os outros despertassem para cuidar da alma. E cuidar da alma nesse momento, da filosofia, não era cuidar da fortuna, não é cuidar do status, não é cuidar da carreira, não é cuidar de bens econômicos, não se tratava disso, se tratava nem das paixões? As paixões eram pensadas pelos gregos antigos, Eles estava junto dessa ideia do cuidar de si. Então, assim, o cuidar de si estava implicando cuidar da alma e cuidar da virtude. Então, assim, o próprio Sócrates, ele entregou a própria vida para fazer os outros despertar. E para tanto, a própria vida dele, ele teve que morrer por conta disso, E para o Sócrates, quando o sujeito despertava para a filosofia estava ligada a esse cuidar de si,
ele ficava com uma espécie de inquietação. Depois do despertar, o indivíduo não seria mais o mesmo. No curso da sua existência, ele estaria em constantemente movimento, em constantemente inquietação, fazendo a todo momento um trabalho artístico de si sobre si, se transformando, se modificando. Né? E aí o Foucault vai dizer que na história da filosofia, essa ideia do cuidado de si vai perpassar, né, tirando Aristóteles, a preocupação dos filósofos, os estoicos, os cínicos, Platão, né, os epicuristas, né? Sêneca, por exemplo, ele vai trazer a questão da terapia da alma, né? E ele vai dizer também que o cristianismo também vai trazer essa questão do cuidado de si. E até hoje o cuidado de si, ele perpassa a nossa história, mas ele vai criando outras roupagens. Então, o cuidado de si implicava práticas, asceses, purificações, transformações, né? Era uma forma de ter prazer em si mesmo, recolher-se em si mesmo, pensar o pensamento, né? Práticas de modificações que os indivíduos eles tinham que trazer, né? E aí a preocupação do Foucault nessa história do cuidado de si é entender por que o cuidado de si ele foi suplantado pelo conhece a ti mesmo, como foi que isso aconteceu, né? E aí o Foucault, ele vai para a idade, digamos assim, no início da idade moderna, né? Para entender, e o Foucault vai dizer, vai tratar do filósofo, ele vai chamar de momento cartesiano, o filósofo René Descartes, quando o Descartes vai trazer que o indivíduo, para ter acesso à verdade, ele deveria pensar a verdade, ou seja, o indivíduo como um ser que tem a possibilidade do conhecimento, né? O indivíduo ele vai dar centralidade na existência do indivíduo como uma forma de conhecimento da verdade. O conhecimento traria a verdade, né? E aí o Foucault ele vai dizer que foi nesse momento que o cuidado de si vai ganhando essa modificação intensa para o conhece a ti mesmo. Eu estou percebendo assim, nessa sua fala em relação ao Descartes, parece que há uma crítica do Foucault à ideia do eu penso logo existo, é isso? Olha, o Foucault, né, ele vai dizer que em sua origem a ideia do filosofia não é o sujeito pensar e ter acesso à verdade através do conhecimento que ele tem, nem ficar pensando que é falso ou verdadeiro. A atitude filosófica seria pensar que pensamento levaria você a pensar o falso e o verdadeiro, né? Mas a questão principal era que para o Foucault, ele vai tratar da questão da espiritualidade entre os gregos, né? Que a espiritualidade, ela exigia para que você conhecesse a si mesmo, cuidasse de si, uma modificação no ser do sujeito. O indivíduo ele deveria que modificar-se para ter acesso à verdade. Ah, então não tem como se contentar com um eu acabado, pré-existente. Está sempre exatamente. É um eu constantemente em construção, um eu constantemente como obra de arte, um eu constantemente se transformando, um eu constantemente inquieto para transformar-se a si mesmo, ter poder sobre si mesmo, autonomia sobre si, né? E não um eu acabado que tem acesso a um conhecimento verdadeiro. Na verdade, só era possível quando houvesse a modificação do sujeito, do ser do sujeito. Bom, então, existia uma necessidade para os antigos de uma mudança do ser do sujeito para que ele tivesse acesso à verdade. E acesso à verdade queria dizer uma beatitude da alma, uma tranquilidade da alma, uma mudança no ser, uma transformação. E para o sujeito moderno, o acesso à verdade não implicava uma mudança no ser do sujeito, né? Ou seja, para ter acesso à verdade, bastava que o sujeito tivesse um conhecimento, o conhecimento levaria a uma suposta verdade, né? Que seria a verdade científica, né? Isso daí na época da chamada... mundo moderno, cartesiano, né? A partir do momento cartesiano. Exatamente. Mas antes seria como, retomando isso? Antes, o indivíduo não poderia ter acesso à verdade se ele não fosse reconstituído como
uma obra de arte, ou seja, o sujeito fazer de si mesmo uma obra de arte, constantemente se transformando, se aprimorando, se transformando, buscando uma digamos assim, uma espécie de tranquilidade na alma, uma transformação do ser. Poderíamos dizer que o conhece-te a ti mesmo, conhecer, eu me conhecer seria, no caso, eu fazer uma crítica também a mim. Sim, exatamente. Pronto.